pode gravar, tá bom? Legal. Eu pus aqui para gravar, então. Beleza, beijo, Ju. Eu coloquei essa foto aqui do deserto porque eu sei que muitas vezes a gente está vivendo um deserto financeiro na nossa vida. Seja porque a gente está sem trabalho, seja porque, principalmente nessa época, né, de pandemia, às vezes tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, não está tendo receita nenhuma, está tendo que contar os centavos para poder viver, né, conseguir ter as necessidades básicas em casa. Então, realmente, eu sei que tem muita gente que está vivendo um deserto financeiro. E a gente sabe que existem as consequências externas, mas as coisas externas, elas influenciam, mas a gente tem um Deus que é muito maior do que coisas externas. Então, quando eu vejo que mesmo no deserto tem pessoas prosperando e a gente vai entender, identificar o que está acontecendo, é porque essas pessoas estão comprometidas com Deus, estão comprometidas com os seus princípios. Isso cada vez se torna mais claro para mim. E é isso que eu vim trazer aqui um pouquinho. Nós somos responsáveis pelo que a gente tem. Se hoje a gente não está construindo a nossa vida abundante, eu sempre vou usar a palavra construindo aqui, porque para mim é uma construção diária, todos os dias, de compromissos e de responsabilidades com os princípios e aplicar isso na nossa vida. É desafiador? É simples? Mas é fácil? Não. Então, por muitas das vezes, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. E a gente precisa de lidar com isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como usar o dinheiro da melhor forma possível, pautado nesses princípios, mas também eu vou trazer aqui algumas dicas que eu uso na minha vida, que eu ensino para os meus alunos, para os meus clientes, coisas do dia a dia, para a gente poder usar o melhor o nosso dinheiro. E aí, a palavra de Deus fala o seguinte, algo que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho. Nesse versículo em Oséias, fala assim, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quando essa palavra conhecimento, ela é extremamente ampla, mas se a gente levar isso para o lado das finanças, muitas das vezes a nossa vida financeira está destruída, de estar vivendo um deserto financeiro por falta de conhecimento. E da mesma forma que Deus fala sobre conhecimento na palavra, ele fala também, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Isso quer dizer, se a gente sente que a gente está tendo uma necessidade em alguma área da nossa vida, seja finanças, seja relacionamento, seja vida profissional, pessoal, enfim, que nós podemos pedir a sabedoria para ele, que ele vai abrir as portas. E quando eu falo em sabedoria, é a gente agir com fé. E fé é acreditar e entrar em ação. Fé só acreditar sem entrar em ação não vai gerar resultado nenhum. Então, a gente vai trabalhar com os princípios, mas não na teoria, pensar em estratégias que a gente possa realmente entrar em ação. E por que eu estou falando tudo isso? Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu e o Gustavo acumulamos aí 200 mil reais em dívidas há 11 anos atrás, quando a gente resolveu empreender, abrir uma franquia, e a gente não soube administrar essa franquia, e por falta de conhecimento, e não usar e buscar aplicar os princípios bíblicos, a gente realmente cometeu vários erros. Se eu fosse falar aqui para empreendedoras hoje, eu falaria talvez um pouco desses erros que a gente cometeu, mas não é o caso. E a gente se viu completamente endividado. E a gente era recém-casado, a gente tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de casamento. E a gente não entrou em desespero porque a gente acreditava em Deus naquela época. Não, naquela época não, a gente continua acreditando em Deus. Mas aquela época a gente precisou de ter um encontro mais verdadeiro com Deus, porque quando a gente está passando por muita dificuldade, é a hora que parece que a gente procura mais a Deus, né?
E, infelizmente, quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. E a nossa dor foi a área das finanças. E nós precisamos de buscar conhecimento para sair daquelas dívidas, para conseguir passar por aquele deserto, para manter o casamento. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que somos investidores e a gente consegue realizar os nossos sonhos, tem muita coisa que a gente consegue planejar, a gente está construindo a nossa vida abundante porque a gente decidiu seguir esses princípios bíblicos que eu quero passar para vocês hoje. E esse projeto, Finanças Turbinadas, nasceu tem quase 4 anos, foi em 2017, quando eu eu entendi que Deus tinha um ministério para mim dentro de finanças. Eu sou professora de matemática, dou aula em universidade, mas eu nunca pensei que eu teria, que a empresa que eu tanto desejei ter, o empreendimento que eu desejei ter, fosse a dor que eu passei no meu passado, que foi essa questão de lidar com o dinheiro. E eu precisei de dar muito murro em ponto de faca, tentar várias coisas para entender realmente qual que era o propósito que Deus tinha para mim na minha vida, não só falar de dinheiro, mas também poder usar isso como instrumento para falar da palavra de Deus. Então, é isso que tem sido o meu trabalho, é isso que tem me movido todos os dias. E então, eu quero compartilhar o primeiro princípio básico que a gente tem falado seguido, é reconhecer que tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, o dinheiro que Ele nos dá é dele. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse versículo fala muito no nosso coração, quando eu fiquei pensando, se Deus nos dá tudo, Ele nos dá filho, Ele nos dá marido, Ele nos dá a nossa profissão, o nosso emprego, Ele nos dá tudo. A nossa obrigação é cuidar de tudo que Ele nos dá com excelência, independente de como a gente está, independente das interferências externas. E o dinheiro não é diferente. Então, como que eu podia lidar com o dinheiro de forma que eu estivesse honrando a Deus, de forma que eu estivesse agradando a Deus? E tem uma coisa que ficava muito na minha cabeça antes, que é o rico não entra no reino dos céus. Quem já escutou isso? Que o rico é ganancioso, que o rico está pensando só em si, é egoísta e não está pensando no próximo. Essas coisas me bloqueavam a crescer financeiramente, porque isso é uma crença limitante que a gente tem. E se Deus nos deu condições de ter a riqueza, é para que a gente realmente aplique na obra dele. Então, não existe essa palavra que o rico não vai entrar nos céus e que isso não pertence a Deus. Tanto pertence que as pessoas que têm realmente o discernimento disso estão aplicando e usando e fazendo grandes obras dentro do ministério. Então, uma das coisas que a gente precisou de quebrar foi essa crença que lidar com dinheiro, usar o dinheiro não era pecado, era bênção. O dinheiro ele não pode ser o nosso senhor, mas ele é o nosso servo, para poder, cada vez mais, a gente poder usá-lo da melhor forma possível para abençoar as nossas pessoas, para abençoar a nossa família, para a gente poder realmente viver essa vida abundante. E o segundo princípio foi a forma como empregamos o nosso dinheiro. Também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. E quando eu fui cada vez mais estudando essa questão da integridade com o Senhor, tem 2 versículos que me chamavam muita atenção. Um é esse: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus, com alegria e gratidão. Esse é um versículo que fala sobre impostos, você retribuir os impostos lá dentro do contexto. E um outro versículo que está lá em Malaquias fala: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda eu pergunto: como é que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Gente, esse versículo acho que foi o que mais mudou a nossa vida. Ju, Quando... você tem a referência? Oi? Você tem a referência? Tenho. Malaquias 3, de 8 a 10. Obrigada. Tá pequena a letra, gente? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Eu acho que é porque é É celular. porque a O maioria computador é tá pelo bom. celular, Ju. O Ah, computador tá excelente. Mas depois eu posso mandar esse material para vocês, tá? Combinado. Obrigada. Quando Deus fala põe-me à prova, que a gente vai viver realmente as bênçãos que Ele tem para gente, a gente tomar uma decisão, eu e o Gustavo, de mesmo estando com dívidas, de mesmo estando no vermelho, de mesmo faltar dinheiro para pagar as coisas que a gente tinha que pagar, a gente tomou a decisão de fazer a prova e continuar dando o dízimo. E muitos anos, 3, 4 anos, a gente dava o dízimo e continuava no vermelho. Porque vocês vão ver que eu vou mostrar aqui como que Deus enxerga a ordem de como a gente deve lidar com o dinheiro. E isso fez toda a diferença em como os resultados foram acontecendo na nossa vida. Quando a gente parou de roubar o que era de Deus e fazer o que era certo com integridade. E, para mim, essa palavrinha ponha-me à prova é como se ele estivesse desafiando Deus, né? Ele fala comigo, põe-me à prova para você ver se não vai dar certo, se não vai acontecer. E isso ficou muito forte para a gente quando a gente tomou essa decisão. Porque eu vivi uma vida assim. O início do mês chegava, eu recebia o meu dinheiro, que é a setinha verdinha, aí eu ia passando e pagando as contas, que é o vermelhinho aqui, tinha contas pequenas, contas maiores, às vezes entrava algum dinheiro no mês e pagava mais algumas contas, chegava no final do mês, e eu ficava assim, igual essa imagem aqui, torcendo para o dinheiro dar até o final do mês, para ver se ia sobrar algum dinheiro para mim poder, às vezes, dar o dízimo, poder fazer algum tipo de reserva, igual esse cachorrinho esperando na porta para ver se o dono aparece. Eu ficava esperando ver se o dinheiro aparecia no final do mês. E isso aqui, ó, é completamente errado. Não é assim que a gente deve fazer a gestão do nosso dinheiro. E qual que é o caminho certo? Primeira coisa, quando a gente recebe o nosso dinheiro, é dízimo. Segunda coisa é a gente poupar. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. O que é poupar? É você se pagar, é você guardar o dinheiro para você, que é a reserva de emergência e a reserva para os seus sonhos serem, né, para concretizar eles. E terceiro, o que sobra é para o seu estilo de vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre estilo de vida. Então, primeiro, a gente poupa para depois gastar o que sobra. E não a gente gastar e poupar o que sobra. Essa ordem aqui faz toda a diferença quando a gente faz essa gestão. Eu falei, parece simples, mas não é fácil. Por isso que eu vou ensinar como que a gente vai fazer esses passos aqui. Mas, continuando, o terceiro princípio é evitar dívidas, né? Não deva nada a ninguém. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E sair da dívida, não fazer dívidas, é um princípio bíblico. Não comprar nada parcelado, não ficar fazendo financiamentos, não comprar e sair parcelado no cartão de crédito e falar assim, tomara que eu dê conta de pagar.
passar o cartão de crédito e falar assim, tomara que ele passe, com medo que aquela sensação do cartão de crédito está estourado e você não conseguir passar o cartão. Eu vou passar o cartão, depois eu vejo como que eu faço. Gente, esses comportamentos são completamente antibíblicos. Não é assim que Deus nos ensinou a usar o nosso dinheiro. Eu chamo de seguro do bolso, mas todo mundo fala reserva de emergência. Ter a nossa reserva de emergência para os dias difíceis é bíblico isso. José, lá no Egito, ele fala claramente esse princípio. Faça isso, faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimentos na cidade, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Está lá em Gênesis 41, de 34 a 36. Quando ele fala para você poupar aqui, olha, a 5ª parte, vou colocar aqui de preto, isso, a 5ª parte, para os anos que... poupar a 5ª parte aqui nos anos de fartura, para aqueles anos que a terra vai passar, vai perecer de fome, para que você não pereça de fome. Isso quer dizer que nós precisamos de guardar. Na Bíblia está falando a 5ª parte seria 20%. Então, se a gente fosse colocar o pé da letra, e quando eu falar de estilo de vida, a gente vai falar um pouco sobre isso, seria a gente pensar que 10% é o dízimo, 20% é o que a gente precisa de poupar. Então, a gente precisaria de poupar 30% do que a gente recebe e viver com 70%. Isso quer dizer, se eu ganho R$1.000, eu precisaria de poupar 300 e viver com 700. É como se na minha cabeça o meu salário fosse 700. E eu preciso de se virar nos 30 com esses 700. 10% seria o dízimo. Ju, e esses outros 20%? Esses outros 20% é para sua reserva de emergência, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, pode ficar doente, um carro estragar, o cano da casa estourar, enfim. E para a gente também realizar os nossos sonhos. Para os nossos sonhos não ficar de lado. Para você poder trocar a sua casa, trocar o seu carro, trocar de celular, comprar um notebook, fazer uma cirurgia plástica, não sei qual que é o seu sonho. Reformar alguma área da sua casa, cozinha, comprar um eletrodoméstico, enfim. Cada um tem o seu sonho. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não priorizar os nossos sonhos em primeiro lugar, por isso que aqui em segundo lugar a gente poupa para a reserva de emergência e para os sonhos, os nossos sonhos vão ficando de lado. E a gente tem a sensação que a gente trabalha para pagar boleto e mais nada, que a vida se resume a isso, trabalhar para pagar boleto, trabalhar para pagar boleto. E aí você não tem um lazer, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue adquirir nada, e quando consegue, paga, né, juros altíssimos, parcelamentos, enfim, você paga um alto preço por não seguir exatamente esses princípios. E como eu estou falando aqui de estilo de vida, o que seria isso? É a gente sempre viver um degrau abaixo do que você poderia viver. Então, aqui tem uma mulher na escada e ela está exatamente no degrau do salário dela, que ela dizer, ela ganha aqui, ela vive aqui. Então, ela sempre está no mesmo degrau. E se acontece algum imprevisto, ela acaba entrando no cheque especial, acaba usando cartão de crédito, acaba entrando em endividamento, porque ela vive no mesmo patamar. Se a gente desce 1, 2 degraus, o que acontece? A gente vai começar a ter um espaço entre o que você ganha e seu estilo de vida. E é justamente esse espaço que é o que você vai poupar para tudo que você quer na sua vida, seja o seu sonho, seja reserva de emergência. Então, por isso que eu falo muito de estilo de vida. Estilo de vida está muito ligado com
as opções que a gente faz para viver. Isso está ligado com onde você mora, os lugares que você frequenta, a escola que seu filho estuda, os cursos que você faz, o telefone celular que você optou em ter, a alimentação, os restaurantes, as viagens, influencia tudo. Você sempre tem opções. A gente quer realmente a melhor opção, mas nem sempre a melhor opção cabe dentro do seu orçamento financeiro. Então, a gente tem que fazer opções dentro do nosso estilo de vida. E aí o que acontece? Às vezes a gente vê pessoas que ganham muito dinheiro, estão completamente endividadas, e existem pessoas que ganham pouco, têm reserva de emergência, têm um estilo de vida muito abaixo, consegue viajar, consegue dormir com tranquilidade. Por quê? Porque sabe que se viver um estilo de vida um pouco abaixo, vai ter uma tranquilidade e vai viver sua vida abundante. Então, vida abundante não tem a ver com riqueza, tem a ver com estado de qualidade de vida, de estilo de vida. Tá dando para entender isso? Então, eu tenho clientes que ganham, por exemplo, hoje eu fiz um atendimento de uma pessoa que ganha 35 mil todos os meses. Aí você fala assim, uau, 35 mil reais todos os meses, mas está completamente endividada, com o nome sujo. O sonho dela é ter um cartão de crédito, porque não tem linha de crédito. Entende? Que vive um padrão muito acima do que pode. Então, a questão não é ter muita grana, né? Ter um salário altíssimo. A questão é a gente entender onde que a gente pode viver, qual que é o nosso estilo de vida. E aí eu trouxe aqui uma ideia para vocês sobre orçamento ideal. Orçamento ideal, eu uso a palavra ideal porque para cada família, para cada realidade, a gente vai fazer adaptações. Tem gente que é solteiro, então o orçamento a gente vai estruturar de uma outra forma. Tem gente que tem filhos, tem gente que não tem, que já está aposentado, que tem uma outra realidade. Então, cada um vai ajustar a sua realidade. Mas qual que é o mundo ideal? 30% para os sonhos e os investimentos, e daí eu coloquei aqui dízimo, doação, oferta de gratidão, seguro do bolso, sonhos, está tudo aqui incluso. Necessidades básicas, 50%, que seria moradia, transporte, saúde, educação, alimentação. E 20% para o seu estilo de vida. Isso quer dizer lazer, festas, restaurantes, cinemas, passeios, presentes, academia. Isso tudo tem a ver com o estilo de vida que você tem escolhas para poder tentar adaptar dentro do seu ganho, da sua receita. Isso aqui é só uma ideia que eu trouxe para a gente começar a pensar como que a gente pode aplicar isso na nossa vida real, né? No nosso dia a dia, né? Como é que a teoria pode fazer sentido para a gente. E quando eu falo de orçamento ideal, não tem como não falar desse quarto princípio, que é planejamento financeiro. Lá em Lucas 14, de 28 a 30, tá assim. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virão rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui fala claramente que precisamos calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente. Isso é planejamento financeiro. E como que, na prática, Ju, eu vou aplicar um planejamento financeiro? Então, eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. A gente está até numa data propícia, dia 23, daqui a pouco, semana que vem, começa o mês. Então, está muito propício para você se desafiar e colocar em prática o planejamento financeiro para o próximo mês, para o mês de abril, por exemplo. E o que a gente deve fazer? Antes do mês começar, a gente vai planejar os gastos daquele mês. Planejar como você vai fazer a gestão do seu dinheiro e fazer ele da melhor forma possível, com a maior excelência possível. E como que a gente faz isso? A gente vai dar direcionamento ao dinheiro.
Nós temos contas fixas, é aquelas que faça chuva, faça sol, tá lá para você poder pagar aluguel, condomínio, luz, telefone, internet, cursos, são aquelas contas fixas. Então, você já sabe que você tem que ter um dinheiro destinado para elas, e ponto, né? Se as suas contas fixas estão ultrapassando os seus limites, é hora de você olhar para isso com outro olhar e se perguntar, né? Isso aqui está dentro do meu estilo de vida? Onde eu moro está dentro do meu estilo de vida? Cabe no meu orçamento? O condomínio, a luz, o telefone, enfim, são coisas que eu quero só despertar, plantar uma sementinha para a gente poder pensar sobre isso. Existem as contas variáveis, que elas vão variar no decorrer do mês, né? Alimentação, transporte, supermercado, lazer, farmácia, iFood, e a reserva do mês, que é aquela reserva de emergência. E aqui eu falo sobre a gente conseguir fazer uma reserva de mês para as contas anuais, porque a gente sabe que a gente tem contas que a gente paga por ano, né? IPVA, seguro de carro, IPTU, matrícula de criança, matrícula de escola, material escolar. Então, é como se a gente fizesse uma caixinha para que quando essas despesas grandes chegassem, já tenha o dinheiro para pagar elas à vista, com desconto. Mas isso a gente só consegue fazer com um planejamento. Na prática, como que a gente faz isso? Eu gosto de ensinar uma técnica que cada família vai adaptar, que chama técnica do GBS. É como se fosse um GPS no seu dinheiro. Essa técnica eu chamo gestão do bolso sábio, que é você pegar o seu dinheiro, imagina que você receba o seu dinheiro todo na sua mão. E aí você fala assim, agora, eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar ele como? Eu vou distribuir ele como? E você tem algumas opções. Você pode usar essa técnica com post-it e clips. Isso aqui é uma foto, não sei se está dando para vocês verem direito, mas é uma foto que eu fiz aqui para mim. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem contas que eu pago fixa que vão direto do banco, né? A gente já paga pelo banco. Mas tem contas que às vezes a gente saca o dinheiro e a gente já separa por grupo de gastos. Porque assim eu consigo visualizar para onde que eu estou enviando o meu dinheiro. Ou você pode usar envelopes como esse aqui e colocar o dinheiro dentro dele. Isso aqui é lúdico, obviamente, mas eu conheço várias pessoas que fazem através de envelopes e conheço pessoas que fazem isso também através de aplicativo, tá? Existe um aplicativo que eu ensino a usar que chama Mobles, que também dá para fazer o mesmo esquema, mas através de um aplicativo. Mas qual que é a ideia que eu quero passar isso aqui para nós hoje? Que cada envelope é um setor. Então, se eu tenho aqui supermercado, eu tenho, por exemplo, padaria, eu tenho transporte, eu tenho, sei lá, açougue, eu tenho iFood. Vocês vão pensar quais são as variáveis, porque as fixas a gente paga. O que mais destrói um orçamento financeiro são as contas variáveis. E, gente, e lá no topo é a alimentação. Alimentação disparado é o que mais... Alimentação e lazer, né? Mas como a gente está na pandemia, o lazer ele está ficando de lado. Então, ele está sendo mais ainda descontado na alimentação. Então, algumas coisas que eu queria trazer aqui de prática que eu faço e que tem dado super certo para a gente ficar dentro da meta. É como se eu tivesse um orçamento. Eu tenho um orçamento para supermercado. Então, eu só posso gastar de supermercado R$300 por semana, que a gente faz a conta por semana. Então, eu já tenho que ir com essa meta para o supermercado por semana. E se eu já vou com essa meta de gastos, eu já tenho que ir com uma lista de compras para o supermercado antes. E se eu vou com uma lista, eu tenho que me organizar com essa lista antes. Não é fazer na correria essa lista antes de ir para o supermercado. A gente tem uma vida muito corrida, nós mulheres, a gente tem muitas tarefas para fazer. É mãe, é filhos, é trabalhar fora, é uma loucura o nosso dia a dia. Então, se a gente não se organizar,
Aqui em casa, eu tenho um caderninho, tipo esse daqui, que fica lá na cozinha com uma caneta. E a gente anota toda vez que acaba alguma coisa ou está para acabar algum item, a gente já vai lá e anota. Isso facilita você não esquecer que tem que comprar alguma coisa. Ah, o requeijão está acabando. Ou eu, o Gustavo, ou a faxineira aqui, vai lá e já anota. O produto de limpeza já está acabando, já vai lá e anota. É automático. Já tem anos que a gente tem essa listinha, porque isso facilita. E na hora que a gente vai sair para fazer o supermercado, já dá uma olhada. O que tem na despensa? O que tem no freezer? O que tem na geladeira? O que dá para usar durante a próxima semana que eu não preciso de gastar o dinheiro no supermercado? E aí você para de fazer estoque de coisas em casa, porque você estocando coisas, você está estocando dinheiro, o seu dinheiro está ali parado, você corre o risco de ter desperdício, de comprar coisa que você não precisa. Então, é dinheiro indo embora por ralo que você poderia estar destinando para outras coisas, para realizar um sonho, né, para poder ter sua reserva de emergência. Então, o supermercado é algo que tem super dado certo fazendo essa gestão. A gente, às vezes, gasta muito com iFood, pedir as coisas, né, em casa, às vezes na correria, mas também se a gente planejar, a gente consegue tentar diminuir os gastos com isso. Então, no nosso dia a dia, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, uma carne moída, para mim e para o Gustavo, eu não faço só meio quilo de carne moída. Eu faço 1 quilo, 2 quilos. Se eu vou para a cozinha para fazer meio quilo, eu faço 2 quilos. Só que daí eu congelo. Eu congelo em porções e está lá. Então, na correria, já abre lá e vê se tem alguma coisa congelada pronta para facilitar o nosso dia a dia. Isso faz com que eu não gasto dinheiro com iFood. Tá dando para entender? Toda vez que eu vou cozinhar alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa que eu sei que eu posso congelar, eu faço para mais. Eu mesmo vou abastecendo o meu próprio iFood, que é o meu freezer. E isso faz com que eu não gaste dinheiro fora. Se eu vou comprar e vou fazer hambúrgueres artesanais, que a gente gosta às vezes de fazer, vou fazer 2 hambúrgueres, um para mim e para o Gustavo? Não, já faço uns 10 e já congelo lá. Então, essas coisas práticas que a gente precisa de ter essa clareza no nosso dia a dia. A gente gosta muito, a mulher em si, não só a mulher, tá, gente? Mas vou falar algo que eu vejo muitas mulheres comprando por impulso. E a gente compra por impulso. Tem homens que compram por impulso? Tem. Mas a realidade que eu tenho convivido, as mulheres compram mais por impulso. E o impulso está muito ligado, cara, emocional. Acho que eu vou fechar aqui para mim poder falar melhor com vocês. O impulso está muito ligado com a área emocional. Isso quer dizer o quê? 80%, 85% das nossas compras, elas são emocionais. E a emoção, ela só é um sentimento que está tampando uma necessidade que a gente tem. Então, por exemplo, se eu estou com se eu estou me sentindo muito gordinha, eu estou me sentindo mal, gera uma frustração e eu quero comprar uma roupa nova para ver se eu fico melhor. Se eu estou triste por alguma coisa, às vezes eu acabo descontando na comida, eu quero pedir um iFood, eu quero pedir alguma coisa, porque para me trazer uma sensação gostosa. Se eu estou muito magra, por exemplo, eu quero uma roupa para mostrar que eu emagreci. Se eu tenho um evento, um casamento, uma festa, é um motivo também de comprar roupa, porque a gente tem uma coisa nova, a gente quer se mostrar, e aí às vezes a gente acaba vivendo muito para os outros, esquecendo da gente, sabe? Vivendo muito por aparências. Uma frase que a gente fala assim, que a gente compra muito mais, gasta o nosso dinheiro com as coisas que a gente não quer para satisfazer as pessoas que a gente às vezes nem conhece ou nem gosta tanto. Então, quer dizer, você está dando prioridade para o outro em vez de dar prioridade para você. Então, se a gente entender as nossas necessidades, a gente para de descontar no dinheiro e começa a direcionar essas necessidades de uma outra forma, fazendo uma outra coisa que você gosta, tentando fazer uma troca. Tem gente que gosta muito de assistir filme, então
Tem gente que gosta de, por exemplo, passear no shopping, se contenta só de andar e ver loja. Mas tem gente que não pode nem passar na porta de uma loja, porque, né, de um shopping, porque sabe que aquilo dali vai ser uma porta de entrada para gastar dinheiro, então não passa na porta. Se você sabe que ali está a tentação, para que você vai passar na porta da tentação? Tem gente que só de ver o nomezinho, né? Liquidação, promoção, queima de estoque, ou liquidação de inverno, já acende uma luzinha assim, eu preciso de entrar lá para ver se eu estou precisando de alguma coisa. Gente, não está precisando. Se estivesse precisando, você tinha ido lá para procurar. Faz um caderninho de desejos. Eu tenho um caderninho de desejos. Se você olhar, você passa umas 3 semanas depois, você olha e fala assim, caramba, eu queria comprar uma bolsa vermelha assim, se assado, nem faz mais sentido eu ter uma bolsa vermelha. Quem não tem alguma coisa no guarda-roupa que está largado de lado, que às vezes está na etiqueta, ou que às vezes usou uma vez e está lá abandonado, e comprou por impulso, o dinheiro foi embora e o trem está lá, parado. Por quê? Porque são ações que a gente faz por impulso. Então, quando a gente pede direcionamento a Deus até para controlar os impulsos, que parece que é uma coisa boba, mas não é. A gente começa a ter essa clareza. Então, a gente para de frequentar os lugares que fazem a gente cair em tentação. E cair em tentação é um pecado, porque está fora do seu orçamento, do seu planejamento, dos princípios, de tudo que eu fui falando aqui. Quando eu falo de caderninho de desejos, eu queria tanto comprar um sapato assim, assim assado. Aí eu anoto. Eu precisava de um batom assim, assim assado. Eu anoto. E depois, com o tempo, às vezes só a satisfação de anotar que eu quero comprar já me satisfaz o desejo. Eu nem comprei, mas eu anotei que eu quero, sabe? Às vezes, nessa questão de a gente estar muito online, às vezes eu encho vários carrinhos online, principalmente para a Bela. Aí me satisfaço o desejo de falar, de achar que eu estou comprando alguma coisa, aí eu vou lá e fecho as guias, fecho o computador e pronto. Sabe? É umas coisas meio loucas que eu estou aqui compartilhando com vocês, mas satisfez meu desejo ali momentaneamente, tá bom. Né? Tá bom, já fechei, por quê? Porque a minha meta de gasto com Bela já acabou esse mês, não dá mais para mim abrir a sessão. Coisa boba, sabe, de mãe de menina, querer ter lacinho de todas as cores, e aí depois eu fui ver que eu tinha uns 5 lacinhos da cor rosa. Eu falei, para que eu ando comprando tanto lacinho rosa? Aí eu até compartilhei isso ontem com uma mãe, né? Eu falei assim, olha, eu dei uma olhada lá, uma pessoa veio me vender lacinhos. Eu falei, só posso comprar verde. Eu falei, por quê? Porque é a única cor que eu preciso. O resto você nem me mostra, para mim não cair na tentação. Então, quando eu já vou essa informação para uma vendedora, para uma pessoa, a pessoa já desarma e a gente não fica sem graça de falar não. Porque muitas das vezes, quem não fica sem graça de falar não? Eu não estou podendo comprar isso, isso aqui não, porque você quer agradar o outro. Olha, dentro do meu orçamento esse mês não está cabendo. Não posso comprar mais nenhum fio, porque senão vai sair. Não é que você não tem dinheiro. É uma outra coisa que eu sempre falo. Não fale que você não tem dinheiro. Você vai começar a falar que você tem prioridades. Olha, esse mês isso aqui não é minha prioridade, porque eu estou com outras prioridades. Você já desarma qualquer pessoa que for vender alguma coisa para você. Porque você já chega munida de informação. Você não é uma pessoa despreparada, porque quem está despreparado, qualquer vendedor sai vendendo qualquer coisa para você. Você não consegue falar não e aí assume um compromisso que você não podia e o seu sonho da viagem vai ficando cada vez mais distante. O seu sonho de poder fazer uma cirurgia plástica vai ficando cada vez mais distante. O sonho de poder fazer um aniversário para o seu filho, o sonho de reformar alguma coisa dentro da sua casa, isso cada vez mais vai ficando distante. Então, é legal a gente trazer os sonhos também para a nossa memória. Eu vou deixar de comprar isso porque eu vou viajar ano que vem, se Deus quiser. Eu já estou poupando para a minha viagem. Então, traz a viagem, traz para onde você vai. Eu vou para uma praia. Eu vou para Fortaleza, para aquele resort. Aí abre a tela do resort no Google, dá uma viajada lá no resort, virtualmente. Aí você alimenta o seu sentimento e pronto, você não gasta. Então, essas coisinhas que eu estou falando, parece bobinhas, a Rose está aqui rindo, parece bobinhas, mas como que faz sentido?
no nosso dia a dia, é a gente lidar com a gente mesmo, porque o nosso maior inimigo é a gente. O nosso maior inimigo nós somos consumistas por causa disso. A mídia, ela vai induzir a gente a comprar cada vez mais. Não tem jeito. E cada vez mais eles estão ficando bons nisso, né? E nessa persuasão. E se a gente não tiver preparado, o nosso dinheiro vai embora. Ele vai embora para o ralo e a gente não vê. Chega no final do mês, você fala assim, caramba, o dinheiro foi embora e eu não sei para onde que ele foi. E você se sente frustrado, porque você trabalhou o mês inteiro, você se dedicou, você se esforçou, e aí você realmente viu que o dinheiro foi embora e você volta para aquela frustração. É o ciclo, né? Um ciclo que a gente vai vivendo todos os meses. Então, eu desafio vocês, mulheres, a fazer o orçamento financeiro para o próximo mês. Às vezes tem mulheres aqui que não estão trabalhando, mas o homem trabalha. E você pode ser esse braço direito, essa mulher sábia de ajudar a fazer o orçamento financeiro junto com o seu parceiro. É sentar e vocês fazerem juntos. Eu sei que tem casais que têm as finanças juntas e eu sei que tem casais que têm as finanças separadas. Biblicamente falando, se a gente se uniu e é um só, as finanças devem ser juntas. Existem situações que isso é difícil, mesmo no meio cristão, existem possibilidades de fazer separado? Existe, mas o mundo ideal é que fossem juntos. Quando os filhos são maiores, é legal que os filhos também conheçam a realidade da família. E ele entenda que você não está dando alguma coisa, não é porque você não quer, é porque não está dentro do orçamento, do estilo de vida, dentro do padrão, ou porque vocês querem guardar para poder fazer alguma coisa. Quando os filhos têm essa clareza, junto com a família, fica mais fácil você falar não. Fica mais fácil você mostrar que não é que você não tem dinheiro, que tem outras prioridades. Então, fazer o orçamento familiar junto, né, o marido e filhos, seria o mundo ideal para todo mundo. Mas se ainda não dá para viver o mundo ideal, a gente vai fazer com o que a gente pode fazer, né? Dentro do quadro que cada um vive hoje em dia. E administrar ele da melhor forma possível. Que a gente seja cada vez mais mulheres sábias para ajudar os nossos maridos, ou quem não, né, não tem marido, ou não tem alguém, parceiro para dividir isso, que você consiga administrar o dinheiro da melhor forma possível, porque dinheiro é bênção. Ele é para realizar os nossos sonhos, ele realmente é para ajudar as pessoas. Antes de eu finalizar, não podia deixar de falar uma coisa. Eu vejo muitos cristãos ajudando o próximo e ficando no vermelho por causa disso. Doando, e a família completamente prejudicada por causa disso. E isso não está certo. Nosso primeiro ministério é a família. Então, a gente primeiro tem que cuidar dos nossos, da nossa família, dos nossos filhos, e separa uma verba dentro do seu orçamento financeiro para doação. Então, já separa lá dízimo, né? O que você vai poupar para reserva de emergência, para os seus sonhos, e a sua reserva de doação. Se naquele mês a sua reserva de doação já foi embora, você já cumpriu a sua meta, fique em paz. Não se sinta que você deveria dar ou que você está sendo egoísta. Por que não? Porque você está seguindo todos os princípios, você fez um planejamento, você se organizou. Então, não prejudique a sua família, não prejudique a sua estrutura, o seu planejamento. Gente, lógico que existem casos extremos, mas quantas vezes já atendi gente que o orçamento financeiro está estourado? Porque primeiro os outros, e quando eu falo os outros, às vezes é família, tá? Às vezes é amigos, às vezes empresta dinheiro, empresta cartão, empresta nome para poder ser... Como é que fala quando você empresta o nome para alugar casa? Fiador. E aí fica lascado.
Então, eu não indico essa questão, se você quer ser fiador, assuma o compromisso que se a pessoa não pagar, você pode pagar. Porque é isso. Você está assinando que, olha, se fulano não pagar, eu vou pagar. Eu tenho condições de pagar. Porque é quando a gente faz... Então, são várias situações que eu vejo que leva, né, para o vermelho, e quanto mais eu vou atendendo, eu vou vendo isso, e que poderiam ter sido evitadas, né? Não precisava estar passando por aquilo e está passando. Então, acho que eu falei demais. Espero que realmente vocês tenham gostado. Tem muitas coisas práticas, assim, do meu dia a dia, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho, mas eu sei que o nosso tempo é pouco. Eu tentei lembrar aqui de algumas coisas que eu fui anotando que eu faço no meu dia a dia para facilitar essa dinâmica com o dinheiro. Essa questão de colocar dinheiro no envelope, separar os gastos por semana, me ajuda muito a ficar dentro da meta, eu saber quanto que eu posso gastar com o supermercado, com o hortifruti, com o açougue, por exemplo, que a gente pede aqui em casa separado, até com o Uber, porque aqui em casa a gente optou em não ter 2 carros, a gente optou em ter um carro só, então a gente tem que fazer essa administração do carro, então tem uma verba de Uber também. São opções que a gente poderia ter 2 carros? Poderia. Mas se eu tivesse 2 carros, talvez meu padrão de gastos ia aumentar. Lembra que eu falei que o nosso estilo de vida tem que ser um pouco abaixo do que você poderia viver? Então, por isso que muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas para poder ter essa grana, para poder fazer outras coisas mais importantes, né? Às vezes a gente deixa de sair para lazer, para acompanhar, às vezes, outros casais. Quantas vezes, principalmente quando a gente queria juntar uma grana com um objetivo maior, a gente deixava de sair com os nossos amigos, porque não dava para poder ficar acompanhando aquele ritmo, sabe? Então, são alguns nãos que a gente fala para os outros, mas a gente está falando sim para a gente, né? Sim para os meus sonhos, sim para as minhas prioridades, sim para as coisas que eu quero conquistar e realizar. Acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Quero mais uma vez agradecer vocês. Espero que eu tenha plantado uma sementinha hoje de fazer essa gestão com dinheiro e agradecer mais uma vez pelo convite. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Ju, querida, nós que agradecemos, hein? Que banho de finanças, né? Quero muito agradecer tudo que você nos disse aí, né? Tudo que você trouxe para nós. E que a gente tenha sabedoria, né? Porque não é fácil, não. Eu tenho, assim, uma dificuldade muito grande com finanças, muito grande. Então, para mim, é um aprendizado mesmo. É isso que você acabou de trazer aqui para nós. Eu quero agradecer todo mundo. Eu estou aqui com a Bruna do meu lado, né? Vocês devem estar perguntando quem que é essa moça. É minha prima, viu? Ela está aqui também para ouvir especialmente sobre finanças, viu, Ju? Em especial, Ju, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você falou aqui das contas fixas e das contas variáveis. E aí você falou que as contas fixas podem estar ultrapassando o nosso orçamento. E se isso acontece? Boa pergunta. Aí é hora da gente poder fazer algumas trocas, né? Algumas trocas, eu chamo de trocas inteligentes. Denise, quando a gente mudou para Ribeirão Preto, a gente, por exemplo, saiu de um apartamento lá de 3 quartos, com suíte, com varanda. A gente tinha um padrão de vida muito bom lá. Só que a gente estava endividado, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente veio morar num apartamento, por exemplo, de 1 quarto, com um banheiro. Então, a gente precisou de descer o nosso padrão de vida para que a gente pudesse poupar um valor maior naquela época para pagar dívidas. Quando a gente fez a decisão de não ter mais 2 carros e ter um carro só, é para não ter custo de seguro, de IPVA, disso que são fixos também. Então, assim, tem algumas decisões que elas são que vão impactar
a vida. Eu vou ter que mudar de lugar de onde eu moro, eu vou ter que trocar o meu carro, eu vou ter que fazer isso. Em algumas situações extremas, a gente precisa de fazer mudanças extremas para adequar o nosso estilo de vida. Meu plano da internet está muito caro. Dá para ligar e negociar. Eu tenho um plano de saúde que eu estou pagando, sei lá, R$800. Tem um cliente aqui que estava pagando 800 e poucos reais para a família. E a gente viu que não dava para ter isso no orçamento financeiro. E daí ela trocou para um outro plano de saúde, e aí ela reduziu a metade, vai pagar 460 e poucos que ela me falou. Ela teve que buscar, fazer vários orçamentos e ver o que adequava o padrão, né, o estilo de vida dela. Plano de celular, por exemplo. Às vezes dá para trocar de operadora, pegar um outro plano e fazer uma troca. Academia, por exemplo. Às vezes você paga uma academia, eu estou dando alguns exemplos aqui que está fácil de eu pensar nessa pessoa que a gente fez algumas trocas. Pagava 200 e poucos de academia. E aí trocou por uma que está pagando 69. Então, sabe, isso que eu chamo de trocas inteligentes. A gente começar a olhar ali nas minhas contas fixas e olhar o que você pode trocar, o que dá para poder ou eliminar ou trocar, para que aquilo fique dentro da sua realidade. Então, as contas fixas é isso que você precisa de fazer. As contas variáveis, normalmente dá para você dar uma ajustada, mas não é que você vai eliminar. Mas é mais fácil, né? Variável, o próprio nome diz, a gente consegue dar uma apertada nos cintos. Agora, às vezes, farmácia é uma conta variável, mas se adoece, a gente acaba usando uma cota maior, né? Na questão da farmácia, por exemplo. E aí é por isso que você tem que ter aquela verba de reserva de emergência. Porque se sua cota do mês era R$100 de farmácia e gastou 200, da onde vai sair esse outros R$100 a mais? Dessa verba da reserva de emergência. Então, gasolina. Gasolina é algo que está caríssimo, então a gente tem que evitar o máximo usar carro à toa. E quando usar planejado. Eu vou ali, sabe? Numa saída já resolveu um tanto de coisa. É a mesma coisa. Luz. Tem coisa que a gente consegue também dentro de casa administrar para tentar abaixar a luz. Ligar a máquina menos vezes e encher ela mais, né? Porque eu sei que tem pessoas, às vezes, que ligam a máquina para bater meia dúzia de roupa. E bate todo dia, se deixar. Liga o ferro elétrico todo dia. Não tem condição, banho demorado também. Então, quando você começa a pensar em pequenos detalhes do seu dia a dia, aí você consegue fazer uma redução na luz, por exemplo. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente poderia pensar nessas trocas, sabe? Se você tiver alguma pergunta relacionada a alguma coisa específica, a gente pode até pensar aqui junto o que poderia fazer. Porque cada família tem uma realidade completamente diferente, né? Então, é bem específico. Mas o negócio é a gente fazer essas contas fixas, tem que pagar. Ok, tem que pagar. E aí? Então, a questão dá para cortar ou dá para a gente poder trocar por uma outra? Marca de produto, por exemplo. Eu adorei um depoimento que a Tamir me deu falando sobre marca de produto, né? Cadê a Tamir? Ela falou, uma vez que eu conversei com ela estava muito ligada à marca de produto. Falei, cara, experimenta outras marcas, tem coisa mais barata. Você vai ver que vai dar o mesmo efeito. E você está pagando caro por isso. Aí ela se abriu para fazer algumas outras compras, né, de outras marcas mais que nem eram conhecidas, e ela falou como que isso tinha reduzido o supermercado dela, por exemplo. É impressão minha ou ela saiu? Saiu, né? Ela não está aqui. Ela deve ter caído. Tá aqui. Ela falou comigo assim, Ju, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que comer um frango assado todo domingo. Acho que era isso. Domingo é rotina, frango assado. E eu até queria que ela falasse isso aqui. Eu acho que eu posso falar, né? Toma que ela não brinque comigo por estar falando isso.
E aí ela falou assim, Ju, comecei a parar de gastar o dinheiro com frango assado do domingo e fazendo uma outra coisa. Mas ela estava tão ligada na rotina que domingo era dia de pedir o frango assado que aquilo estava, sabe, dentro da rotina dela e ela estava gastando aquele dinheiro que ela podia usar com outra coisa. Às vezes a gente traz das nossas famílias, o marido ou a esposa, hábitos dos pais, e aí você inclui aquilo na sua rotina, vive anos daquele jeito, e você nunca parou para pensar se tem que ser daquele jeito, né? Daquela forma. E aí você acaba também gastando dinheiro por conta disso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia aqui pensar que influenciam os nossos hábitos. E esses hábitos vão influenciar o gasto com o dinheiro. Você quer falar algo específico? Não, muito bom tudo isso. Essas trocas inteligentes, né? Muito especial. Eu falei hoje à tarde lá no hospital. Eu falei, nós pedimos salgadinho lá hoje, né? E a gente come muito lá no hospital, porque tá todo mundo muito nervoso, todo mundo muito estressado, e aí a gente come, né? E hoje à tarde foi um dia desses, assim, né? Nós estávamos em 11 pessoas e nós pedimos 200 salgadinhos para 11 pessoas, né? E aí, quanto vai ficar? R$17 por pessoa, porque aí pede refrigerante, o suco, R$17 por pessoa. Aí eu falei, gente, eu não tenho dó nenhuma de gastar meu dinheiro com comida. Se você me pedir para comprar um chinelo, um brinco, um batom, eu vou pensar 500 vezes, mas para comida, não. Só que é aí que meu dinheiro está indo embora, né? É 10 hoje, é 15 amanhã, é 17. Então, assim, é muito legal essa fala que você trouxe, né? Da troca inteligente. O meu marido. Churrasco, né, gente? Hein, churrasco, muito carne, churrasco. né? E não precisava, né, Ju? Porque eu chego aqui em casa... né? Mas é um prazer, né? É um prazer. Não que você não possa ter esse prazer, tá, Denise? Mas estabeleça um combinado com você. Eu vou poder participar disso, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Não sei como que é a rotina, tá? Lá do seu trabalho. Eu nunca mais vou poder ir no salão de beleza? Nunca mais vou poder comprar uma roupa para mim? Não, mas estabeleça esses combinados com você. Eu vou deixar uma verba de R$50, R$100 para poder comprar uma roupa para mim, tá tudo certo. Um acessório para mim poder ir no salão. Se isso tudo estiver ali no seu planejamento, não tem problema nenhum. O negócio é que a gente não se contenta com uma blusa. A gente vai para comprar uma blusa e a gente às vezes traz 2, 3, né? Às vezes a gente vai no salão para fazer a unha, aí você faz uma hidratação no cabelo, ou você vai para cortar o cabelo, acaba fazendo uma hidratação que emenda numa escova, aí uma coisa que era para ser, sei lá, 50 vira 200. Aí você parcela e fala, seja o que Deus quiser, eu mereço, eu trabalho tanto. Então, sabe, essas frases que a gente fala é só para a gente se convencer que a gente não está fazendo algo errado. Né? Eu tenho muito problema com isso. Olha, escrito lá, eu dei risada agora que você falou, né? Escrito promoção, pronto, meu olho até brilha, né? O meu também brilha. Eu tenho outro problema, assim, e até as irmãs vão rir, mas é real. Eu não, por exemplo, eu falo loja, shopping, isso aí não me pega não, viu, Ju? Mas a loja de R$1, Ju... E que nem sempre é R$1, né? Fala que é loja de R$1, mas não tem nada de R$1. Imagina, aí fica lá 100, R$80, fica lá. Ju, eu vou parar de falar, porque senão esse finanças vai ser só para mim. Ô, Ju, deixa eu falar uma coisa. Pode falar que... Falando que você faz bastante compra para a Bela, né? E aí você compra e desiste. Eu chego além disso, eu emito o boleto. Aí eu não pago, porque eu comprei. Ai, que podre, eu comprei, mas não paguei, então quer dizer, não vou receber. E outra coisa que a gente é ansiosa mesmo, né? Eu tô ainda aqui pagando os buracos, mas o Edelcio é controlado.
Graças a Deus, o Edelso me controla, né? E graças a Deus a gente já pagou 2 dívidas. Ai, que bênção! Eu estou super feliz com isso, né? Porque de grão em grão a gente vai conseguindo sair aí, né? Já realizei 3, troquei de carro, né? Tudo com planejamento, mas porque o Edelso conseguiu planejar, né? Porque eu sou gastona, é o que você falou de supermercado. A gente vai no supermercado e não pode ir com fome mesmo ou pensar no que a gente vai fazer, porque a gente compra demais, vence na geladeira, vence no armário e joga fora. É um dinheiro que realmente jogou fora. Mas faz lista de compras, porque aí você vai focada. Eu faço, mas é a tal da promoção, né? Ah, esse aqui tá barato? Vou comprar. Ah, tá barato? Vou comprar. A lista triplica. É verdade. Ai, benção, foi benção sua palavra. Explicou assim direitinho. Legal, obrigada. Obrigada, Ju, como sempre. Posso falar uma coisa? Pode, Ju. Estão me ouvindo? Na verdade, é um testemunho, né? Porque eu cresci em uma família em que os pais do meu pai e a minha mãe, né? Eles vieram de famílias totalmente pobres, com 5 irmãos, 4 irmãos, e não dava casa, não tinha dinheiro para nada, tinha que dividir com todos os filhos, aquela realidade de antigamente, né? Com aquela família grande. E eles saíram do zero, né? Não estudaram em escola particular, não tiveram nenhuma regalia, e do zero eles batalharam, eles fizeram tudo isso, Ju, que você explicou, sempre tiveram essa consciência, ensinaram a gente, né? E eu vejo hoje eles com uma vida assim muito próspera e muito abençoada pelo Senhor. Eles são as pessoas hoje que doam, que ajudam, que emprestam, que fazem de tudo porque eles construíram essa vida, né? Então, é um exemplo muito bom, os meus pais, de tudo isso que a Ju colocou e de como realmente acontece. Se você for fiel a Deus e seguir a palavra, entender tudo isso que a Ju colocou, porque eles vieram do nada, né? E conseguiram, com o esforço e com a bênção do Senhor e com a fidelidade a Deus, eles conseguiram ter uma vida muito boa e ensinaram a gente, né? Graças a Deus. Rosa, eu sei que tem que vir falar sobre sobre a sua experiência, Rosa, que você já está lá na frente, né? Colhendo frutos. E a gente está plantando frutos. Um dia a gente compartilha um pouquinho. Pode ser também. E foi legal a Juliana falar isso, porque traz para a gente uma realidade de que é palpável, de que é possível, né? Isso tudo que a Ju Ganem trouxe para nós, trazer esse testemunho, claro, é nítido a gente ver algumas pessoas fiéis ao Senhor e prósperos, mas sabendo que essas pessoas venceram, né? Na fidelidade, venceram. Então, é palpável, dá para acontecer. É muito legal esse testemunho, porque isso traz para nós. Muito bom. Ju, Deus abençoe a sua vida. Mais alguma irmã quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu quero que depois, se você puder, nos manda, viu, Ju, esse material. Vai ser uma bênção mesmo a gente poder trabalhar um pouquinho disso. Toda quinta-feira de manhã, 7h27 da manhã, eu tenho feito café com a Ju no YouTube. Então, sempre eu ensino alguma coisa, eu trago, seja área de investimento, seja área de educação financeira, seja na área emocional, né, finanças emocionais. Eu trago algum conteúdo nas quintas-feiras. Então, se vocês depois se interessarem, eu passo o link aí para a Denise compartilhar com vocês, porque é algo que Deus colocou no meu coração de começar a fazer esse trabalho também de forma gratuita de educação financeira.
e investimentos para quem não tem, né, acesso ao conhecimento, às vezes de forma paga. Então, é isso, né, Lucelena? Cheguei agora. Obrigada mais uma vez. Eu estou aí à disposição. Obrigada a você, Ju. Manda o link, sim, do café, mas manda os links seus, né, do Instagram, da Finanças Turbinadas, que eu vou colocar no nosso grupo para as irmãs aí poderem te acompanhar também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo, viu? O Senhor te abençoe, abençoe o Lucas, que está chegando. Vai ser Davi. Lucas, né? Não, Davi, né? Desculpa. Davi. Lucas é o meu amigo. Davi que está chegando. A Bela, que está aí, linda, né? Crescendo forte. O Senhor abençoe a sua casa, Gustavo, cada vez mais com sabedoria, tá bom? Amém. Irmãs, Deus abençoe vocês. Obrigada, Ana Maria, Célia, Rejane, Dalvinha. Foi uma surpresa te ver aqui hoje com a gente. Deus te abençoe, viu? Lina, Vaninha, a dona Toninha, a dona Nadir, Ju, Cláudia. Ê, Cláudia, que delícia. Conseguiu hoje, hein? Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Rose, linda, né? Especial. Minha mãe, né? A dona Sueli, Lucelena. A Lu conseguiu, ó. A Dani, a Tami, que esteve aí. A Tami pediu para avisar que é aniversário da mãe dela. E o pai chegou com um bolo surpresa lá agora, onde eles estão. Então, ela foi dar parabéns lá agora, tá? E a Bruna, que está aqui comigo, muito obrigada, viu, gente? É uma bênção mesmo estar com vocês. Deus abençoe cada uma. Eu quero orar por vocês e nós vamos para o nosso sorteio. Ju, você está com a roleta aí, Ju? Cadê a Ju? Tá bom, vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela vida da Juliana. A Ju tem sido uma bênção no nosso ministério, na nossa igreja, Deus, e eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida da Juliana. Continue abençoando a Ju e o Gustavo no Ministério de Casais, continue abençoando eles na vida e no ministério deles com finanças. Senhor, prospere mesmo na casa deles, que eles sejam exemplos da Tua fidelidade.